Que responsabilidade fazer a primeira apresentação dessa série de mensagens que vocês vão ouvir. Mas independente da responsabilidade, eu preciso confessar que estou muito, mas muito feliz de voltar aqui. Hoje de manhã, quando entrei na igreja, eu senti uma emoção muito forte, porque eu voltei no tempo 23 anos e 4 meses, quando eu entrei nessa igreja e me dirigi a esse piano. Eu não sei se é o mesmo piano, mas era um piano muito bom. E toquei para minha esposa e juntos nós celebramos o nome de Deus aqui no sábado. Foi um momento que marcou minha vida. Na semana anterior havíamos passado em Porto, a palavra de Deus havia sido pregada, muitas decisões de pessoas para Jesus. Viemos para cá, passamos a semana na aula magna, a mesma coisa, resultados maravilhosos. Aí no sábado nós viemos para cá. Eu gostaria de saber quantos aqui estavam durante aquela campanha realizada na aula magna. Deixa eu ver as mãos. Olha, esse levantar de mãos de vocês é um verdadeiro conforto para mim, porque eu vejo que eu não estou tão velho assim. Eu percebo uma certa juventude no ar, não é? Mas, meus queridos amigos e irmãos, a misericórdia de Deus permitiu que nós estivéssemos aqui mais uma vez. Eu estou maravilhado de ver quantos jovens estão aqui nessa igreja. Tem muitas pessoas que têm a idade que eu tenho, isso é muito bom, mas a juventude da igreja é o futuro da igreja. Louvado seja Deus por vocês estarem atendendo, vocês estarem envolvidos, vocês estarem aqui junto com a família de Deus. Eu gostaria de cumprimentar o pastor Júlio Carlos. Muito obrigado por sua calorosa apresentação. Muito obrigado pelas boas-vindas também do Paulo Silva, ancião da igreja. Eu gostaria de cumprimentar também o meu colega de comunicação, pastor Jorge Duarte. Ele deve estar aí junto com a equipe do Hope Channel Portugal, fazendo as transmissões. Um prazer estarmos juntos aqui para trabalhar. Também o pastor Pedro Esteves, que tem trabalhado com ele à distância, planejando como vamos realizar o trabalho. Mas nada disso seria possível se não tivesse recebido o convite caloroso do pastor Antônio Amorim, presidente da União Portuguesa. Muito obrigado pelo convite, pelo interesse e pelo apoio. E também não posso deixar de dizer de minha alegria de encontrar os colegas lá da divisão norte-americana, o pastor Bryant, esposa, e ela, Simmons e seu esposo, da conferência geral. Uma alegria muito grande, tão longe de Washington, estarmos juntos aqui na casa de Deus. Quantos de vocês sentem verdadeira alegria de fazer parte da família do Senhor? Deixa eu ver as mãos. Senhor Deus, essas mãos erguidas demonstram a alegria de fazer parte da tua família. Sustenta essas mãos, sustenta essas vidas e dá para todos nós a alegria da salvação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. O jeito que eu estou falando parece que o sermão já está acabando, né? Mas não, meus queridos, ele vai começar. Só que antes de começar, eu queria cumprimentar por mais 2 coisas. Primeiro, pelo coral. Linda música, mas mais bonito do que a música é ver vocês comprometidos com louvor a Deus. Que maravilha! Parabéns e sigam ministrando através da música. E a segunda coisa que eu quero cumprimentar é sobre essas flores. Vocês vêm aqui todo sábado, eu acho que não notam a beleza da decoração dessas flores. Que coisa linda! Se minha mulher estivesse aqui, ela diria assim: nossa, eu fiquei apaixonada
de ver as flores. Mas agora vamos estudar a palavra de Deus. Nós temos aqui, aliás, deixa eu explicar para vocês. O título da minha mensagem é Discípulo 3D, vem e segue-me. Só que essa mensagem eu vou fazer em duas partes. Agora é a primeira parte e à noite eu vou falar sobre o mesmo assunto, mas com uma outra abordagem. Por quê? Porque esse é o tema que deverá dominar o ano de 2018 aqui em Portugal. Discípulo 3D. Esse 3D é descobrir, desenvolver e dar. Uma ideia muito criativa aqui da União Portuguesa. Então, o que vem a ser o discípulo 3D? Vem e segue-me. É aquele que descobre Deus e sua palavra. É aquele que desenvolve aptidões e relacionamentos. É aquele que dá testemunho da sua fé. Ele cumpre a missão. Então veja que nessa ideia inspirada, os cristãos portugueses, eles deverão ser tridimensionais. Tridimensionais. Primeiro, descobrindo. Segundo, desenvolvendo. E terceiro, dando. Muito maravilhosa esse conceito. À noite nós vamos explorá-lo de uma forma diferente. Mas de onde veio essa ideia? De onde vem esse conceito do vem e segue-me? De onde vem a importância e a necessidade de descobrirmos, desenvolvermos e darmos? De onde vem isso? Vem da palavra de Deus. E eu escolhi para fazer uma aplicação para vocês hoje, o texto que foi lido pelo irmão Paulo. João capítulo 1, de 35 a 51. Nessa descrição bíblica, nós temos Jesus que acabava de ter sido batizado por João. João dedicou a sua vida inteira para proclamar que estava vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pregava com certeza, ele pregava com entusiasmo, ele pregava de forma apaixonada para que as pessoas se arrependessem. Multidões vinham, eram tocadas pelo Espírito e batizadas nas águas. Por essa razão, esse João ficou conhecido como Batista, aquele que batizava. Até que um dia, no meio da multidão, apareceu um ser humano diferente. E ele, quando veio a João, terminou causando um pequeno constrangimento, porque ele veio para ser batizado. João olhou para ele e disse: mas espera um pouquinho, eu que preciso ser batizado por ti. Ele diz: não, importa que eu seja batizado. E esse símbolo, que é a demonstração pública do compromisso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com sua igreja aqui na terra, esse símbolo foi dado por Jesus antes dele começar seu ministério. Ele foi batizado nas águas. E quando o batismo de Jesus aconteceu, ministrado por João Batista, aconteceu um fenômeno extraordinário. O céu se abriu, veio uma pomba e se ouviu do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A tradução tradicional diz: em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho no qual eu tenho alegria. E meus amados, essa ocasião foi tão solene, que nesse batismo houve a reunião visível e literal de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai falou, reconheceu o Filho que se batizava.
O Filho era a personificação do Pai nas águas do Rio Jordão. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Há pessoas que não levam a sério o batismo. Há pessoas que não querem o compromisso do batismo. Mas o batismo foi instituído por Deus. E o batismo foi confirmado pela presença da divindade. O batismo é um compromisso sério para toda a vida e que representa o nosso testemunho público de que assumimos Jesus, de que recebemos Jesus e queremos viver com Ele até encontrarmos nas nuvens dos céus. É isso que é o batismo. Bom, depois do batismo, a palavra de Deus diz que no dia seguinte, foi pertinho, João estava na companhia de 2 dos seus discípulos. Tem muita gente que pensa que André e Simão Pedro foram chamados por Jesus, mas André e Simão Pedro foram impressionados por seu mestre para seguir a Jesus. Eu não sei se já pararam para notar isso. Olha só, João Batista, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, discípulos, e ele tinha mais do que 2 discípulos, vejam, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Os judeus entendiam bem essa palavra, porque eles tinham toda a tradição, toda a cerimônia do cordeiro que era sacrificado, das ofertas, do serviço no templo. Mas quando João Batista, inspirado, disse assim: aquele homem ali, que eu batizei ontem, ele é o Cordeiro de Deus, alguma coisa aconteceu na vida de André. Ele ficou impressionado com aquilo. E diz a palavra de Deus que os 2 discípulos, quando ouviram isso da boca do seu mestre, João Batista, eles decidiram seguir Jesus. Tem muita pessoa no mundo que segue vocês na internet, segue vocês no trabalho, segue vocês na família, segue vocês nos relacionamentos sociais. Essas pessoas que seguem vocês, essas pessoas que vocês exercem influência, quanto elas têm sabido do Cordeiro de Deus? Eu peço ao Senhor que vocês façam como fez João Batista. Vocês vivam para apontar Jesus. E podem ter certeza, apontar Jesus é um fator forte de testemunho. Forte. João Batista era um líder espiritual respeitado. E ele usou a sua influência para apontar para Jesus, para mostrar quem ele era. E isso inspirou 2 dos seus discípulos. Humanamente, ao fazer isso, João Batista perdeu. Porque se ele fosse egoísta e ciumento, ele diria assim: é o Cordeiro de Deus, mas não vai para lá não, fica comigo. Eu sou teu mestre. Certo? Eu tenho feito bem para vocês, eu tenho trabalhado por vocês, agora vocês vão me deixar? Mas João tinha consciência de que ele era apenas uma testemunha do Salvador do mundo. É por essas e outras, por essa humildade, por essa grandeza, que o próprio Jesus disse que João Batista foi o maior homem nascido de mulher na terra. Não teve nenhum que fosse mais nobre, mais digno, mais extraordinário do que João. Bom, André e Pedro
Simão vieram, e Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse assim: o que vocês estão buscando? Porque Jesus não tinha chamado, e de repente André e Simão foram. Jesus parou e disse: o que está acontecendo? Por que vocês estão vindo aqui? Qual é o propósito de vocês estarem me seguindo? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E Jesus disse assim: vem aqui que eu vou mostrar onde é que eu fico. Eles foram e viram Jesus onde estava morando, e ficaram naquele dia com Jesus até mais ou menos às 16h. A Bíblia fala que é a hora 10ª. Naquela ocasião eles levavam em conta o horário romano. Roma dominava o mundo, inclusive Israel. E com esse domínio eles impunham várias coisas. Uma dessa era o sistema da hora. A primeira hora, o dia surgia ali no Oriente Médio, mais ou menos às 6h. A primeira hora era às 7h, a 6ª hora era meio-dia, a 10ª hora, 16h. E diz a Bíblia que chegaram às 4h, foram ficando e ali passaram a noite. Passaram a noite junto com Jesus. Verso 40 diz que André e o seu irmão Pedro, e os dois tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O discipulado de Jesus começou com testemunho e com convite. Nós somos chamados para ser os discípulos atuais de Jesus hoje, mas isso passa por testemunho e por convite. O que isso quer dizer? Veja, André, pela palavra do seu mestre João Batista, ele não teve dúvida de seguir Jesus, mas o André foi a ferramenta para convidar e influenciar o seu irmão Simão a seguir a Jesus. É muito importante esse processo de irmãos e conhecidos convidarem seus irmãos e seus conhecidos para seguir a Jesus. Você pode dizer para mim: pastor, é difícil, viu? É difícil. Aqui na Europa a realidade é outra. Eu tenho até vontade de fazer trabalho missionário, evangelismo, mas vocês são lá do Brasil, o brasileiro é mais aberto, é mais fácil, é mais simples. Meus queridos irmãos, aonde existe ser humano, existe necessidade. E aonde existe necessidade, aí precisa de Jesus. É simples como isso. Não é mais complicado do que isso. Será que aqui em Portugal tem gente que tem necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades psicológicas? Será que aqui em Portugal tem gente que sofre de ansiedade, de depressão, sente medo do futuro, não sabe como vai ser as coisas por causa da instabilidade econômica, tem medo de perder o emprego? Acredite no que eu estou falando. Aonde existe necessidade, aí existe a possibilidade de a gente falar de Jesus. Porque no meio da insegurança, no meio do medo, da ansiedade, da depressão, da perplexidade, você pode chegar com uma palavra de conforto e de ânimo. Você pode dizer assim: olha, eu gostaria de fazer uma oração por você. É muito rara uma pessoa que não quer oração.
Uma oração não custa caro, uma oração não dá trabalho, e uma oração faz um bem tremendo. Alguns dias atrás, eu estava trabalhando com alguns profissionais, um advogado e um funcionário do INSS, que é o Instituto de Aposentadoria do Brasil, para minha aposentadoria. É isso mesmo, eu estou velhinho, já estou chegando lá e já estou me encaminhando para a aposentadoria. E conversando com esses técnicos, com essas pessoas, tivemos uma conversa, vimos documentos, vimos procedimento, e quando terminou a conversa, a advogada era adventista, o outro profissional não era, eu disse assim: o que vocês acham de, antes de nos separarmos, de termos uma oração? Aí, especialmente o profissional lá ficou meio surpreso. Tá bom, ele não estava esperando por isso. Ele se levantou e eu fiz uma oração simples. Eu pedi pelas pessoas que estavam ali, pedi a bênção de Deus sobre a vida de cada um, pedi para que eles fossem felizes, pedi para que Deus guiasse, que desse paz, alegria, felicidade. Uma oração bem simples, mas uma oração focada nas pessoas. Quando acabou a oração, aquele profissional que não era adventista, ele estava em lágrimas. Ele tentou esconder as lágrimas, ele não queria se expor. Eu fiz que não vi, dei um abraço nele, cumprimentamos, nos separamos. No dia seguinte, a advogada me ligou e disse assim: você não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que foi? Ele disse: aquela oração. Aquele homem está enfrentando problemas seríssimos na sua casa. Seríssimos. O que fazer? Ele não sabe o que fazer quanto a certos problemas. E a oração foi como um bálsamo de paz. A oração tem isso. A oração é a possibilidade de você dar oportunidade para a pessoa de parar de olhar para o problema e passar a olhar para a solução. Quando você faz uma oração intercessória, você dá para a pessoa, para quem você está orando, a chance de ter esperança. E a esperança é a última que morre. A esperança é a primeira que vive. Sabe, fazer oração pelos outros é como dizer, está vendo ali, ó, Jesus, aquele é o Cordeiro de Deus. E quando você faz isso, você de alguma maneira está abrindo a ação do Espírito para levar pessoas para o caminho da salvação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Enquanto eu estou falando aqui, você se lembra de alguém que precisa de oração e que você poderia orar? Deixa eu ver as mãos. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma oração por essas pessoas. Você ora por ela aí, uma oração silenciosa, e eu daqui a pouco vou orar. Então, mais ou menos um minuto e pouco, eu quero que você ore por essa pessoa que você sabe que precisa de oração. Faça isso agora. Amém. Querido Deus e Pai, Tu acabaste de ouvir a oração de cada pessoa por essa pessoa que precisa de oração. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito vá nesse momento e ache essa pessoa e dê conforto e paz para ela. Interfere, Senhor.
traga solução para os problemas dessa pessoa. Faça com que ela sinta paz e dá-nos a alegria da salvação. Faze de nós discípulos teus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vocês creem em oração intercessória? Creem em oração intercessória? Eu não tinha pensado em falar isso hoje de manhã, mas eu vou dar 2 exemplos para vocês. No hospital em São Francisco, nos Estados Unidos, eles pegaram a lista de nomes de pacientes terminais e levaram para uma igreja para que as pessoas orassem por aquelas pessoas. E havia uma lista de pacientes que não tinham sido incluídos naquela lista. Os membros da igreja que não conheciam aqueles pacientes terminais, eles começaram a orar nominalmente por aquelas pessoas. Vocês acreditam que em pouco tempo era visível a recuperação daqueles que receberam a bênção da oração intercessória para aqueles que não receberam? Eu desafio vocês em nome de Jesus a orarem uns pelos outros. Eu desafio os maridos a orar pelas esposas, as esposas a orarem pelos maridos, mesmo que você esteja magoado, triste e ache que não há esperança para o seu casamento. Eu desafio os pais a orarem pelos filhos, mesmo que eles estejam fora da igreja, atolados no mundo das drogas. Eu desafio você a orar por aquele funcionário que lhe dá trabalho, que você não sabe o que fazer. Eu desafio você a orar por aquele chefe que faz da sua vida um inferno, e você só continua no trabalho porque você não tem outra opção. Deus tem um plano de salvação, e o testemunho e o discipulado começa com oração. Começa com essa oportunidade de você mostrar Jesus, de você levar Jesus para as pessoas. E diz aqui no verso 43 que de imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem ele disse: segue-me. Veja, o primeiro discípulo que foi chamado foi quem? Filipe. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro, e Filipe encontrou a Natanael. Ele seguiu, mas na hora que ele seguiu, ele automaticamente já foi atrás de mais um outro, Natanael. E achando aquele a Moisés que escreveu, Natanael era um rapaz impecável, bem comportado. Mas só que Natanael, uma pessoa de bons modos, ele ouviu falar que Jesus era de Nazaré. Ele virou para Filipe e disse assim: Filipe, minutinho, por gentileza. Será que é possível vir gente boa de Nazaré? Eu acho que tem gente que diz assim para você: escuta, você está me falando para seguir Jesus, mas seguir essa igreja aí, eu acho que não... E às vezes a gente tenta dar explicação e falar e tentar provar. Você sabe o que é que Filipe fez? Você está com dúvida de quem é Jesus? Venha e veja. O maior argumento a favor do cristianismo não são as nossas argumentações, mas é o que Jesus vai fazer na vida das pessoas. Está com dúvida? Vem e vê. Aí Natanael veio. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, falou que ele era bom, era bem sucedido, e Jesus demonstrou que já tinha conhecido. Natanael ficou espantado e disse assim: escuta,
como é que você me conhece? Ah, não, eu te vi lá na figueira. Ele ficou maravilhado. Ué, antes de eu conhecê-lo, antes de vê-lo, ele já tinha me visto. Olha que coisa extraordinária. E começou a proclamar: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Jesus respondeu, diz assim: por que eu te vi debaixo da fogueira? Tu crês em mim? Olha, Natanael, deixa eu te falar uma coisa, você vai ver coisas muito maiores. Quando Natanael começou a seguir Jesus, ele não tinha ideia que ele iria ver mudos falarem, cegos verem, leprosos ficarem limpos, mortos ressuscitarem. Ele não imaginava que ele iria ver as pessoas andando sobre as águas, e um morto de 4 dias ser ressuscitado pelo poder da palavra. Ele não tinha ideia. A gente, quando entra para seguir Jesus, a gente não tem ideia onde a gente vai parar. E finalmente a descrição de João acrescenta as palavras de Jesus, que diz assim: verdadeiramente, verdadeiramente eu digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus queridos, André, Simão, Filipe, Natanael, eles estavam totalmente envolvidos no evangelismo 3D. Eles estavam totalmente envolvidos nesse processo de descobrir Jesus, de desenvolver aptidões e relacionamentos e dar testemunho. O cristianismo nem tinha começado e um já falava para o outro: vamos ver Jesus. Está com dúvida? Vem para Jesus. Você quer saber mais? Vem para Jesus. Você quer ter conhecimento? Vem para Jesus. Esse é o segredo do discipulado. O discipulado não existe para consolidar a gente na organização adventista. O discipulado não existe para poder consolidar a gente na instituição igreja. A igreja e a organização existem para apoiar uma coisa muito maior, chama-se missão. Nós somos parte da missão. E o que é a missão? Levar pessoas para Jesus. Foi isso que André fez com Simão, pastor. E ao eles dois verem isso, Filipe fez com Natanael. E um foi fazendo pelo outro até que haviam 12 discípulos. Meus amigos, o cumprimento profético da palavra de Jesus não aconteceu para os discípulos daquele tempo, mas ele provavelmente vai acontecer para os discípulos portugueses no nosso tempo. E qual é a profecia que eu estou me referindo? É aquela que Jesus diz assim: um dia, você vai ter o privilégio de ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem nas nuvens dos céus. No ano passado, no mês de fevereiro, eu perdi meu pai. Ele já estava com 89 anos, ele queria muito viver, mas por complicações de saúde, ele foi definhando, até que morreu. Foi a primeira vez na minha vida que eu perdi um ente querido próximo. Eu já participei de muito funeral, mas nunca de gente próxima. E quando a gente perde alguém próximo, é diferente. Eu não sei aqui quem perdeu um filho, um esposo, um pai, uma mãe. É uma dor, é uma tristeza, é uma coisa muito ruim.
E é nesse momento que a gente entende que o salário do pecado é a morte. O que a gente ganha de salário por causa do pecado é uma consequência trágica. E eu pude sentir isso profundamente quando eu perdi meu pai. Meu pai sempre quis viver. Meu pai sempre teve medo de morrer. Naturalmente, ninguém quer morrer. Se você quer morrer, tem alguma doença, alguma coisa que precisa ser tratada, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Naturalmente, a gente quer viver. Nós fomos feitos para viver a vida eterna. E eu imaginava que Jesus estava tão próximo de vir, que pela bênção e misericórdia de Deus, toda a nossa família estaria diante daquela nuvem, com os anjos subindo e descendo ao redor do Filho de Deus. Mas isso não aconteceu com meu pai. No dia que eu enterrei meu pai, eu fiquei pensando, será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Ou eu terei o privilégio de um dia ver os anjos subindo e descendo ao redor do Filho de Deus? Eu não sei. Mas ficando vivo até Jesus voltar, ou dormindo no Senhor enquanto Ele não volta, o importante é que nós temos o privilégio da certeza dessa sublime esperança. E é por causa dessa esperança que eu vim aqui para Portugal. É por causa dessa promessa que eu estou aqui junto com vocês, junto com a União Portuguesa, com os pastores, com os líderes, para juntos descobrirmos maneiras de nos aprofundarmos na sua palavra, de nos desenvolvermos, de desenvolvermos as nossas aptidões e relacionamentos, e de aprendermos a dar, a testemunhar de forma adequada, de forma correta, apontando sempre para Jesus. Meus amigos, não existe privilégio maior no mundo do que falar do amor de Deus. Não existe. Só que as pessoas andam tão ocupadas com tantas coisas que é difícil aparecer uma oportunidade. Você não concorda comigo, pastor? É difícil. Você às vezes pensa em encontrar, mas parece que não tem chance. Sabe o que eu decidi fazer ultimamente? Eu decidi orar a Deus por oportunidades para testemunhar. Senhor Deus, abre a porta. E outro dia eu estava voltando do Brasil de férias. E porque eu viajo muito, eu tenho um cartãozinho que me ajuda com o negócio de bagagem, eu posso carregar até 3 malas. E meu filho estava vindo também para os Estados Unidos, passar uns dias lá em casa. E ele chegou e disse, pai, eu vou ter que trocar de aeroporto, vai ser uma correria, você não pode levar a minha mala? Eu digo, posso. Eu tinha 2, ele tinha 1, eu peguei a mala dele, juntei com a minha, mas quando você entra nos Estados Unidos com 3 malas, o olho de todo mundo já cresce. Eu desci, fiz a alfândega, peguei as malas, botei no carrinho, tinha o meu computador, era uma bagagem respeitável, eu estava sozinho, mas não deu outra. Vim empurrando o carrinho, quando chegou assim, o fiscal olhou e disse assim, por gentileza, podia ir para o canto? Eu fui para o canto e disse assim, o que você tem tanto nessas malas? Eu digo, eu sou brasileiro, eu estava de férias e estou voltando para casa. Ah, você mora aqui nos Estados Unidos? Moro. O que você faz? Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia? Que igreja é essa? Eu digo, olha, é uma igreja que, como diz o nome, ela guarda o sábado e acredita que Jesus vai voltar. Por isso nós somos adventistas do sétimo dia. Mas por que vocês guardam o sábado? Eu digo, porque essa é a ordem de Deus. Não, isso é coisa de judeu.
Digo, não, não é. O sábado foi criado por Deus logo depois que Ele criou o mundo. Mas como é que você me prova isso? Eu digo, olha, veja, a ciência mostra que quando a Terra roda em torno de si mesma, aí se passou um dia, certo? Ele disse, certo. Quando a Lua roda em torno da Terra, aí passou quanto tempo? Ele diz, um mês. Eu disse, quando a Terra roda em torno do Sol, quanto tempo se passou? Ele diz, um ano. Aí eu virei para eles assim, e o sábado? Eu não sei o sábado. Eu digo, então, eu estou te falando, o sábado, a Bíblia diz que foi criado por Deus. Aí ele tomou um susto, diz assim, eu digo, pois é. E Deus disse que nesse dia é para ser um dia santificado, abençoado e de descanso. Então, em obediência à palavra de Deus, eu guardo o sábado. Ah, mas quando Jesus morreu na cruz, Ele acabou com tudo isso, e não precisa mais, é porque isso é a lei, não sei o quê, e tá, aí ele falou, eu tive vontade de rebater, mas eu fiquei tranquilo, né? Enquanto ele argumentava comigo, eu estava orando por ele. E ele falava e dizia coisas e mais coisas, e eu orando por ele, pedindo que o Espírito Santo intervisse, até que finalmente ele acabou de falar. Eu disse assim, olha, eu quero garantir para você que nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus. Ah, ele ficou aliviado. Àquela altura eu já tinha notado que ele era evangélico. Eu disse, que maravilha. Você então acredita que nós somos salvos pela graça? Eu digo, totalmente. Imagina se a gente cumprindo a lei, a gente vai ser salvo. A lei mostra as coisas para a gente, mas quem salva é o nosso Senhor Jesus. Nós somos salvos por causa do seu sacrifício, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade e por causa da sua graça. Aí ele disse, louvado seja Deus. Puxa, eu não sabia que vocês eram uma igreja evangélica, uma igreja que cria na palavra. Eu digo, imagina, irmão. Ele diz assim, eu sempre achei que vocês eram uma seita. Eu digo, não, olha, a única coisa que a gente aceita é a salvação em Cristo Jesus. Aí ele fez a mesma coisa que vocês. Aí estava assim, ele virou e disse assim, e as malas? Eu digo, as malas, se você quiser abrir, eu abro. Não, tá tudo certo, você é um filho de Deus. Eu digo, tá bom, louvado seja o Senhor. Aí virei com ele no cantinho e disse assim, porque agora não tem mais aquelas cabines, é no lado, ele leva a gente para o lado. Eu disse assim, você se importa da gente orar? Ele disse, não, pode orar. Aí eu fiz uma oração por ele. Aí o fiscal da alfândega, né, me deu um abraço. Eu acho que o povo passando com as malas, os outros fiscais, não estavam entendendo nada. Me deu um abraço, agradeceu, e eu saí feliz da vida com aquele monte de mala. Quando eu cheguei fora, peguei um táxi. Aí o motorista do táxi diz assim, nossa, mas quanta mala, né? Você, sinceramente, você está vindo da onde? Eu disse, estou vindo do Brasil, vim de férias, e acabei de passar aí. Interessante, você vê o fiscal da alfândega me parou, e a gente começou a falar, e ele me perguntou quem eu era, eu disse que era adventista do sétimo dia. Aí o motorista do táxi virou para mim e disse assim, adventista do sétimo dia? O que é isso? Irmãos, minha viagem de táxi durou 1 hora. Foi 1 hora falando de volta de Jesus e do sábado. Eu cheguei em casa com a boca seca, de tanto que eu falei do amor de Jesus e da mensagem de salvação. Aquele motorista de táxi, ele já era evangélico, já assistia numa igreja, mas eu o convidei para celebrar a Deus no santo dia do sábado. E ele ponderou que sim, nós trocamos contato, e o que eu estou fazendo por ele? Eu estou orando. Eu estou orando para que o Espírito Santo atue na vida daquele motorista de táxi e na vida daquele funcionário da alfândega dos Estados Unidos. Eu queria desafiar vocês a daqui para frente orar para Jesus dar a oportunidade de vocês testemunharem. Agora, estuda a palavra, porque se a oportunidade aparecer, você tem que saber o que dizer.
Você tem que saber o que fazer. E eu garanto em nome de Jesus que o Espírito vai abrir a tua mente. Você vai lembrar de coisas, mas para você lembrar dessas coisas, você precisa seguir a fórmula do discípulo 3D. Você precisa todo dia gastar tempo para descobrir na palavra de Deus verdades espirituais. Você precisa desenvolver essas aptidões. Você pode ter habilidade, pastor, mas eu sou muito tímido, eu não gosto de falar, eu não gosto de testemunhar, eu sou sem graça, quando falo eu fico perturbado, assim eu não consigo testemunhar. Não sou como esses pastores que têm essa habilidade. Deus vai usar você como você é. André não pregou o sermão para Simão, só convidou e levou para Jesus. Jesus fez o resto. Filipe não usou muito argumento com Natanael, só apontou para Jesus, o resto Jesus fez na vida de Natanael. Você não precisa de coisa demais, você só precisa dizer: Senhor, eu quero estar disponível. Faça de mim um evangelista tridimensional. Nós somos 20 milhões de adventistas no mundo e a população da Terra dá 7,6 bilhões de pessoas. Quando a gente olha assim, a gente diz: não vai dar. Humanamente nós não vamos conseguir. Mas se você dividir 7,6 bilhões de habitantes pelo número de adventistas, sabe quantos dá? 300 e pouco para cada um. Não é muito. Se o processo de discipulado acontecer de você para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, você não faz ideia como o evangelho do reino vai chegar a todo mundo nessa geração, para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe vocês. E que nós possamos viver para aceitar o chamado e cumprir a missão. Amém.